Bem-vindos a mais um Brunecast. Hoje nós estamos aqui com parte da nossa equipe do Instituto Destiny e também com um convidado super especial, meu amigo, rei do entretenimento, ator, produtor, escritor, Luigi Barrichelli. Fala, opa! Meu ex-vizinho, né? Pois é. Luigi é um cara sensacional, gente, porque eu conheço ele fora das câmeras e ele é realmente o cara do entretenimento, é um cara realmente inteligente para discutir qualquer coisa, é um amigo de verdade. Uma vez eu falei isso com ele, falei, cara, eu aprendo muito contigo o lance de amizade, de servir os outros, de networking. Realmente, eu desconheço um cara que seja mais rei de networking do que Luigi Barrichelli. Faz muita coisa sem esperar nada em troca. O tempo que eu morei na América me ajudou, porque ele mora lá em Orlando até hoje, me ajudou demais, né? Me ensinou muita coisa. Então, com muita alegria, eu recebo hoje aqui Luigi Barrichelli. Até porque nós temos aqui na mesa, hoje com a gente, o Cleiton, que desde 1995, na época que o Luigi Barrichelli fazia o Romão da Malhação, era fã. O Cleiton tá muito emocionado. Jiu-jitsu. O Cleiton tá emocionado, tá olhando com os olhos cheios de lágrimas pra Luigi, né? Eu tô falando, Cleiton, segura, tô mandando aquele zap, calma, Cleiton, calma, né? E Luigi, me diz uma coisa, primeiro, antes de você ter acesso à fama e ser galã da Globo e tal, você tinha um sonho de trabalhar com isso ou isso foi uma coisa que veio depois, aos poucos? Como é que era o Luigi criança, adolescente? Sonhava com esse lance do entretenimento? É engraçado porque tudo, agora num processo de estar escrevendo o livro, você começa a trazer várias memórias e coisas que ficam esquecidas, ficam esquecidas ali. Mas de pequeno, eu não tinha nada para ser artista, tímido. Eu tinha uma questão que eu trabalhei muito, que assim, eu era super gordinho, então assim, eu era gordinho, já me sentia mal, porque era gordinho, não conseguia ter amigos, tímido. A timidez é um problema muito sério quando você é tímido, você não consegue conectar com as pessoas, até uma dicotomia, né? Hoje tem uma coisa muito, uma destrava que você faz. E aí eu comecei a minha vida assim, num processo de estudo normal, técnico em processamento de dados, adorava a tecnologia, então estudei muito e depois perdi tudo, porque linguagem C você não usava mais, você estuda um ano, no outro ano está tudo diferente. Mas foi incrível essa conexão com tecnologia. O processo do entretenimento aconteceu, que eu trabalhei como modelo, também foi um acontecimento do nada, porque imagina, o gordinho, eu consegui emagrecer, de repente apareceu uma oportunidade, a minha avó, Dulce, me ajudou, me levando para os lugares, falando assim, vamos fazer as suas fotos. Você morava onde nessa época? Aclimação. Aqui em São Paulo. No bairro da Aclimação. Uhum. Nossa, muito gostoso, aquele parque sensacional. E aí, a partir daquele momento, eu comecei, imagina, tímido, eu vou te falar uma coisa, eu tenho que segurar as palavras aqui, mas eu me borrava nas calças para poder entrar. Imagina, fazer desfile, fazer foto, eu ficava tenso. Para tirar foto da minha mão, que não tinha meu rosto, era tenso o negócio. Mas eu ia e fazia, tava nem aí. Não sabendo o que era, fui lá, fui fazendo, fui aprimorando, me tornei um modelo. Que aí comecei a fazer vários comerciais. Como eu não tinha altura, então eu não participava muito de desfile. Então eu era chamado muito para fazer os comerciais. Aí fiz vários, né, de comerciais conhecidos. Até estava fazendo rememorando. Cara, é muito bacana você rever as suas próprias memórias gravadas. E era incrível aquilo. Depois desse processo, eu tive a Rúbia, minha filha, e aí veio o plano Collor. Aí eu falei, e agora? Tô sem dinheiro, não tem nada, com meu dinheiro preso, o que eu faço? Aí, e com a filha, eu falei, meu Deus, tô ferrado. Parei, olhei e falei assim, e agora? De repente, é engraçado que sempre tem uma saída, sempre. Olha que mudança. A partir daquele momento, de modelo, eu virei sacoleiro. O que acontece? Olha só que engraçado isso daí, virei sacoleiro.
Aquela coisa de ter, você é modelo, mas como que você vai ser sacoleiro? Tô nem aí, eu vou fazer isso daí. Eu percebi que tinha isso daí, senti, coração esquentou, falei, opa, se o coração aquece, vai. Se a mente falar assim, ó, não, porque orgulho, vai ser sacoleiro, não sei o quê. O meu tio, ele trabalhava com roupa, que ele levava numa loja que ele tinha na praia, na Baixada, ali no Boqueirão. Aí o que aconteceu? Ele me deu uma camiseta, testa aí, vende. Cara, vendi. De uma fiz 2, 4. Aí foi indo, proporcionalmente. De repente, em 3 meses eu já estava com uma sala como essa, cheia de material, de roupa, e com 3 vendedoras. Qual foi o processo? Foi muito engraçado. Eu comecei a analisar e vi que as mulheres, as produtoras de elenco, não queriam, que estão trabalhando, não queriam sair. Não tinham tempo. O que acontece? Eu consegui enxergar cada uma. E no começo eu fui levando, e fui vendendo, vi que não gostava, o estilo. Daqui a pouco eu tinha um perfil de cada pessoa. Excelente. Nesse perfil, eu comecei a comprar certo. Então eu não gastava mais excesso. Boa. Então personalização, né? Personalização. E assim, é uma coisa que lá atrás também teve um processo com meu pai, lá com 15 anos, teve uma coisa totalmente disrupt, né, de vendas, que a gente pegou, fez uma negociação com... Eu falo isso, voltei um pouquinho, só para poder falar desse processo de... Porque às vezes a pessoa fala, não sei o que fazer. Eu também não sabia o que fazer. Eu fui lá e fiz, fui vendo as coisas, fui procurando, me movimentando, isso. E aí, assim, com medo pra caramba, bate a porta, fala assim, o que a pessoa vai falar, vai te negar, assim, e daí? Eu vou, esquece, não é não, sim. O não em si é a mesma coisa, o negócio é continuar fazendo e aprimorando o teu processo. A gente fez uma coisa tão disrupt que normalmente você comprava panetone e chocolate, ovo de Páscoa, sempre no supermercado. A gente conseguiu criar um processo com uma outra empresa que não era a mais famosa, mas era uma boa empresa. A gente fez um acordo com a fábrica, então a gente tinha um acordo de que não precisava bancar, a gente levava os caminhões para as empresas e aí fazia uma coisa que é melhor ainda. As pessoas compravam e descontavam da folha de pagamento. Muito bom. Então o que acontece? Não tinha cheque, eu não tinha que lidar com nada. Isso daí foi uma coisa enlouquecedora, que aí cresceu tanto que a gente não tinha nem como crescer. Mas a gente conseguiu fazer processo de logística e a gente fez isso Páscoa, Natal, era uma loucura. Aí só esse processo. Depois passou outros processos. Aí voltando para esse negócio da sacola, que é fantástico, imagina 3 vendedoras trabalhando por isso. Aí depois apareceu uma oportunidade, porque eu não estava trabalhando como modelo, estava vendendo, e vou falar uma coisa, estava sensacional, que eu estava ganhando muita grana. Nunca vi tanta grana entrando assim. E aí eu tinha uma coisa engraçada, eu tinha um carro, um Alfa Romeo velhão, que foi do Adhemar de Barros Filho, que foi um político que foi prefeito de São Paulo. E ele não tinha marcha ré. Eu tinha que parar ele. Eu tinha que parar ele na subida. Senão eu tinha que empurrar, ele não tinha marcha ré. E a peça a gente não conseguia achar. Mas pelo menos comprou mais barato? Sem marcha ré, tem que ser mais barato. Não comprei. Mas era um carro, era uma barca. Era gostava. E entrava lá, mas tinha que parar na subida. Então essas histórias são gostosas de você ver, de você curtir, porque às vezes você pode falar assim, pode não ter marcha ré, não vai. Cara, todo é um processo de como você percebe as coisas. E eu ia pra frente. Aí depois apareceu a oportunidade da televisão. Olha só como essa história que você contou até aqui, a gente já tem um monte de coisa pra aprender, né? Você era tímido e muita gente tem medo de falar em público, tem medo de falar alguma coisa. Daqui a pouco o Daniel, que é especialista em comunicação, fala sobre isso. Você era gordinho, ou seja, cada um, independente de peso, se acha de alguma forma inferior ao outro. Minha orelha, meu nariz. Eu, por um tempo, fui traumatizado com meu nariz. Hoje em dia já acostumei, né? Com feiura se acostuma, né? Aliás, o que você acha, por exemplo, Luiz, você que é um cara visionário, o Runes falou que quer ser igual a você, porque ele tem os olhos verdes também.
Você acha que tem condições do Rune? Eu gostaria que focasse a câmera aqui no Rune. Que beleza. Veja se tem condições do Rune virar um Luiz Barreto. Olha, é incrível, porque ele tem uma transformação. Agora que você falou, teve uma transformação dele. O rosto dele ficou avermelhado. Virou tomate. Isso quer dizer que o potencial é muito forte. Grande. Porque muito se grande. não se tivesse branco pálido, esquece, vai cair, era um problema. Mas tem energia, força, isso demonstra que tem vontade. Ele falou que só quer uma chance da Globo pra ele fazer a história dele. Só uma chance. Quase explodiu. Novela das 9, deixa comigo. Agora, sério, Luiz, olha só. Então, olha só, gente. Pega a sua história aqui, ó. Às vezes a sua história é parecida com a do Luiz. Tímido, gordinho, aí conseguiu emagrecer, entrou como modelo, mas não estava dando dinheiro, apareceu de sacoleiro. Esse lance de simplesmente não parar é o grande segredo do sucesso da vida, né? É. Não importa, eu me acho feio, me acho bonito. Tá em movimento, né? Tá em movimento, tá avançando. Tem um livro meu, O Especialista em Pessoas, que um capítulo eu falo sobre tentativas e frustrações. A vida, principalmente no início, adolescência e juventude, é uma sequência de tentativa e frustração. Ah, sacoleiro não é meu propósito de vida. Pô, provavelmente não é de ninguém, mas eu tenho que fazer isso para sobreviver hoje e vou aprender alguma coisa com isso. Exatamente. E vou amadurecer de alguma forma. Mas você saiu de tímido, gordinho, sacoleiro e duro para galã nacional. A primeira vez que eu andei de Ferrari na vida foi o Luiz que me emprestou. O Luiz falou assim, cara, pega o meu carro emprestado, leva seu filho para passear. Eu falei, não, cara, não sabia qual era. De repente parou uma Ferrari na minha porta. Eu falei, quero emprestado sim. Então, já que você está insistindo muito. Então você vê, o cara sai do zero. Tinha um Alfa Romeo que não dava ré. Tinha um Alfa Romeo que não dava ré e estava emprestando Ferrari, né? E, inclusive foi a primeira e única vez que eu dirigi uma Ferrari. Então, assim... existe um segredo aqui, pessoal. Porque a gente vê um cara na televisão, a gente vê alguém fazendo sucesso, vê alguém no Instagram ganhando dinheiro e fala, poxa, essa vida é perfeita. Não. E a construção para ele chegar naquela foto bonita ali? Você tem 50 anos? 50 anos. Você tem 50 anos. Para estar inteiro do jeito que você está aí, definido e tal... Tem um preço, porque eu tô com 40 e tô pior. Mas eu não me sinto com 50, não. Me sinto com 18 querendo fazer mais coisa ainda. Mas não tem sem um preço, parar. não tem um preço? Sabe o que acontece? Eu queria inverter esse processo em relação do preço, mas é o prazer. Hoje eu consegui muito, eu entendo, na minha vida, que todas essas coisas, todos esses processos foram muito bons para um aprendizado. O que acontece? Eu perdi a timidez na marra. Você entendeu? Não tive nem tempo de ir para psicólogo. Eu não tinha dinheiro, não tinha nada. Boa. Tive que perder na marra. Então, assim, a gente vai se virando, mas a gente tem que criar esse movimento. Se você não se movimenta, não vai. Mas Você entendeu, desculpa te Pode cortar, não, mas pode. que ou você tinha que fazer, e aí você tinha que superar a timidez, você falou que venceu na marra. Ou seja, só dependia de você. E aí você botou na sua cabeça, cara, ou eu supero ou eu fico para trás. Foi isso? tem uma coisa da intuição. Sempre vem imagens para mim de coisas, e aí eu vejo e de repente eu entro nessa cena. Você entendeu? E é que nem uma coisa que hoje falo, que o Thiago tinha falado, é uma coisa assim, todo mundo fala assim, saia da sua zona de conforto. Sabe o que eu falo hoje? Saia da sua zona de inferno, porque ficar parado é um inferno, tudo vai ficar vai te arrebentar, não é confortável. Confortável é onde eu estou hoje. Eu saio do movimento, vejo, faço coisas, não dá certo? Opa, aprendi um negócio aqui, o que eu aprendo? O que eu aprendo? Na hora, às vezes você fala assim, ferrou tudo. Fala assim, mas tudo bem, tem um aprendizado aqui. De repente não vem na hora. É assim, eu senti esse negócio aqui, mas eu sei que eu não me identifico para não sofrer. Uhum. Então, como eu sei que tem um aprendizado, eu fico assim, qual é o aprendizado? Aprendizado, deixa para lá, deixa passar. Daqui a pouco você começa a ligar os pontos. Você fala assim, opa, isso daqui... Impressionante isso. Para poder fazer, eu entendi Mapa isso. Da vida. E aí, opa, eu faço isso, então deixa eu fazer outra coisa. Aí, de novo, acontece um resultado que eu não estava querendo. Que eu estava querendo outro resultado. Calma aí, deixa eu aprender isso. Aí você soma esse daqui com esse daqui, que aí eu não chamo de você errar. Eu chamo de aprendizado. Porque quando eu pensava em erro, me pesava. Quando eu penso em aprendizado hoje com as coisas, porque hoje os processos são maiores e aparentemente poderia ser uma dor maior, um peso maior,
Não tem leveza. Até na coisa que você não tem o resultado esperado. Porque eu sei que tem um aprendizado e que eu vou ligar um ponto com o outro em algum momento para poder chegar nesse processo, porque senão não tem amadurecimento, porque tudo tem um ciclo na vida. Verdade. Quando você começou, a vontade de vencer era maior do que o medo da derrota. Exatamente. Agora, Exatamente. Luigi, nesse processo de sair do garoto tímido, gordinho, de ser sacoleiro, de se virar até chegar no ponto que você está hoje, você passou também por um auge em que você estava na principal novela do país, no horário mais nobre possível, e o Brasil todo te olhando ali. A fama, eu digo porque eu já entrevistei e sou amigo de muita gente famosa, né? A fama, ela traz o que as pessoas esperam? A felicidade, aquela autorrealização de tô no topo. Como é que foi a fama para você? Emocionalmente, principalmente. Eu só comecei a ser mais convidado para festa de aniversário, de neném, de bebê, dos amigos, tal, não sei o quê. Começa a ter. Para mim, tem algumas coisas que sempre foi uma luta para não entrar no processo, porque eu sei que ali era um mel que eu podia me lambuzar. Porque o processo é tão forte. Imagina você nacionalmente. Eu entrava num shopping, era inacreditável. Assim, parava o shopping. Mas eu curtia essa coisa do fã. Eu adorava, assim, que vem para poder dar autógrafo. Tanto que você vai perguntar, assim, Luiz, não tem uma pessoa... Eu recebi outro dia aqui um agradecimento de uma mensagem que eu dei para uma menina que eu estava no aeroporto sentado ali. Estava vazia a sala de espera para poder pegar o avião. Ela ficou assim, pô, eu vi você, estava tímida e de repente... Aí eu tomei coragem e fui, porque eu sei, é difícil tomar coragem. Aí ela foi e pediu. Aí eu peguei e escrevi uma mensagem para ela. E ela falou assim, que essa mensagem foi o remédio dela. Então, você vê que coisa que, assim, eu nem me lembrava do que eu fazia de coisas para fã, para todo mundo, para ter para ter esse processo. Então, esse contato com a fã me tirava da oportunidade de distanciamento, que normalmente a fama traz para você. Como você tem muita gente, você fala... Imagina, eu tímido, pelo contrário, eu ia. Então tinha uma coisa inversa. Então essas coisas me habilitaram a não me lambuzar. Porque é lambuza mesmo. Você tá lá, eu brincava com as pessoas. Então tinha muito lugar que eu ia, sem segurança, as pessoas falam assim, mas como sem segurança? É porque eu vou passar por aqui e ninguém vai ver. Porque ninguém vê, ninguém tá esperando. Você passa, vai. Quando alguém queria, vai lá, tô fazendo um autógrafo, um lojista e tal, aí eu falava assim, ó, o seguinte, então eu vou botar os seguranças, porque não importa quem tá no meio ali. Se tem segurança, tem alguém que eu quero ver, porque eu não consigo tocar. Exatamente. E aí, cara, é impressionante, você passa com segurança, aí eu baixava de brincadeira, né, pra ninguém ficar vendo, aí a curiosidade era maior. Cara, era uma loucura, enchia as lojas, e eu fazia isso como brincadeira, eu gostava de brincar com essa história. Sabe o que aconteceu comigo? Eu tava num restaurante, e aí, fora de São Paulo, não lembro qual era o estado, e aí, sei lá, fiquei 1 hora nesse restaurante, 40 minutos, ninguém veio falar comigo, tirar foto nem nada. Aí, quase no final do jantar, veio uma pessoa e falou assim, tudo bem, desculpa atrapalhar o jantar, eu posso tirar uma foto contigo? Eu falei, pode. Quando eu levantei para tirar foto com essa pessoa, fez uma fila de umas 4 pessoas. Eles estavam te observando. Ou é isso que o Luiz falou, a pessoa vê. Ué, quem é? Quem será? Vamos, e entra, o brasileiro fez agora, vamos ficar na fila. Vamos ficar na fila. Vai que tá dando alguma coisa. Mas vai que é famoso, eu não conheço, mas vou tirar foto, né? Depois eu procuro quem é. Não, você sabe o que acontece? Quando você não dá contato com os olhos para a pessoa, as pessoas ficam tímidas para poder chegar. Impressionante isso, então é o verdade. seguinte, então quando isso daí é um processo. Então, às vezes eu entrava, tinha uma reunião e estava importante, então eu não fazia contato com os olhos, por enquanto. E aí, quando estava aliviada aquela reunião no almoço, tal, não sei o quê, aí eu dava uma viradinha, olhava... Aí a pessoa sente a vontade. Aí eu falei, tudo bem, que eu já sabia, né? Eu já tenho essa... Engraçado, eu tinha essa percepção, que era uma coisa minha. E aí, tudo bem. Aí, ela, posso? Tipo assim, pode, vem cá. Aí fica feliz. Aí todo mundo vem. Precisa da primeira pessoa pra ir. Porque é o seguinte, e fila é uma coisa que deu fila... Você vai ver que todo aí mundo entra. Todo mundo... Aqui tá essa outra fila que vai fazer a mesma coisa, tá até vazio. Mas as pessoas entram na fila. Mas pra você ver, o Cleiton, ele entrou numa fila, não sabia o que era. Pô, mas precisava de alguma coisa, saiu com implante na cadeira. Tive que deixar 10 check-ins.
Agora, olha só, Luigi. Cara, é muito bom você estar aqui hoje, porque eu assisti ontem aquele filme da Netflix, Não Olhe Pra Cima. Nossa, não olhe mesmo. Não Olhe Pra Cima. E, cara, esse filme mexeu comigo, e porque fala do entretenimento como ele é, né? De uma certa forma, eu estou inserido no mundo do entretenimento, apesar de eu não ser do entretenimento, mas eu estou inserido porque com o que eu faço, eu entro muito nesse meio, né? Os meus amigos são desse meio e tal. E você é um especialista em entretenimento, né? Você fez a Mega da Virada agora, na virada de 2022. Falou em entretenimento, tem que contar contigo. Então eu quero escutar a opinião do Cleito, do Daniel, mas principalmente a sua, sobre o filme Não Olha Pra Cima, tá na Netflix. É um filme polêmico, porque toca em assuntos que as pessoas não querem perceber. Mas eu vou deixar o Daniel falar primeiro, que o Daniel formou uma opinião sobre isso. Logo depois o Luigi dá a opinião dele, e aí vai eu e Cleiton. Não, importante que a gente não dê spoiler sobre o filme, porque ele ainda está no hype, tá todo mundo querendo ver. Mas basicamente, a história do filme é que uma cientista descobre a chegada de um cometa que vai destruir a Terra, aí se associa a um outro cientista que trabalha com ela, que é o Leonardo DiCaprio. E eles tentam alertar o governo e ao país e ao mundo que a Terra será destruída em pouco mais de um mês, alguma coisa assim. 5 meses, 5 meses. 5 meses? E é preciso que seja feito, é preciso que algo seja feito para evitar a destruição da Terra. E aí entra um jogo entre o governo, que tem os interesses dele, políticos de não revelar tudo, entra de grandes só uma empresários. Parte. Então, alguns interesses... E que não leva a sério aquilo, né, no começo. Aí as pessoas não levam a sério, mas aí o ponto está aqui, olha só. Não olhe para cima, por quê? Porque os cientistas estão dizendo para o mundo, olha para cima, o cometa está vindo, o cometa está chegando. E o governo faz uma campanha contrária, dizendo, não olhe para cima, não acredite neles, eles não sabem o que falam, porque eles são isso, são aquilo. É algo que a gente vê no mundo de hoje. Aí a grande questão que eu acho que o filme faz a gente refletir afinal de contas, onde está a verdade? Em olhar para cima ou não olhar para cima? A pessoa que diz para a gente fazer A ou fazer B. Não, e também uma coisa que me chocou foi que entra um mega empresário, é como se fosse hoje o CEO da Apple, né? E multibilionário, e fala, não, eu tenho todos os equipamentos para a gente explorar esse meteoro que está vindo, né? Em vez de destruir... Em vez de destruir, ele tenta explorar para virar dinheiro. Vocês estão dando spoiler, ó. Não tô não. O que eu tô querendo dizer é que você pega os interesses econômicos, interesse político, interesse econômico, a galera, a população não tá nem aí para nada, cada um acredita numa coisa, e quem tem a verdade nesse caso, que eram os cientistas que viram esse meteoro vindo sobre a Terra, os caras ficam desesperados, gritando na TV, passando por maluco. Isso. Então vai ficar maluco, gritando na TV, todo mundo tentando encaixar eles no perfil do galã. Não, cara, você tem que fazer a barba assim, você tem que falar calmo, você tem que olhar assim. E ele vai até melhorando com isso. Acaba que a fama... que mexe com a cabeça dele. Mexe com a cabeça dele. Tira ele do foco. Quando você falou que tinha que tomar cuidado para não se lambuzar, era nisso? É para não perder o rumo? Não, exatamente, porque, olha, o que é? O que acontece com a pessoa que começa num processo de ascensão? Em todos, isso você vê na história, você vê com líderes religiosos, você vê com gurus, você vê com empresários, você pode botar todas as atletas. É o seguinte, você começa a ser conhecido, você começa a ganhar dinheiro, você tem poder e influência, e aí depois a última cartada é o sexo. Que essa é a energia que vem e é onde que age, é onde que você vai desviar do teu processo e do teu propósito. São esses 4 elementos. Então você vê que quando tem uma derrocada, você pode ver que é uma dessas fases que acontecem. Então a resistência está aqui, na luta de você trabalhar por ser quem você é. A sua energia pura, a sua essência está aqui. Se você agir pelos instintos primais, que isso traz instinto primal e é muito forte, porque é realização, autoafirmação para ter uma autoimagem. Você tem uma autoimagem, você constrói uma autoimagem completamente errada, que ela tem força, porque tudo isso tem força. E é mais ou menos isso, porque a fama te leva a isso. Então é um processo que você... É um trabalho de você não se lambuzar com isso. O problema da fama é que ela vai te dar a oportunidade de você mostrar quem é de verdade.
Ou seja, se você é mentiroso, você vai mentir mesmo. Se você Ela potencializa. ela potencializa tudo que você é de verdade, porque agora você tem oportunidade de botar pra fora. Sim. Antes você não tinha dinheiro pra fazer, antes ninguém te dava oportunidade porque você não era conhecido. Então, a gente tava brincando nos bastidores aqui, né? Não peça pra Deus aquilo que você não tá preparado pra ter. Exatamente. Não é isso? Exatamente. Não, você vai ficar pedindo coisa pra Deus que vai te destruir, Deus nunca vai te dar. Então, olha só, nunca peça pra Deus aquilo que você não tá preparado pra receber. Você imagina, você pede dinheiro e o dinheiro vai te levar para fora do teu propósito. Você pede fama, a fama vai fazer você mergulhar na lama. Né? Na lama, por exemplo, da prostituição, na lama do orgulho, das drogas. Então, como é que você vai pedir uma coisa para Deus que você não tem condições de administrar? Deus nunca vai te dar mais do que aquilo que você pode administrar. É muito importante, Luiz, que as pessoas saibam o seguinte também. Nesse filme, Não Olhe Pra Cima, tem uma série de coisas. Por exemplo, tem muita coisa ligada à religião, né? Você vê que tem um menino que é meio drogado ali, no final começa a namorar. Ele entra no filme assaltando o mercado. Assaltando o mercado. Então ele é um transgressor. Tá tatuado, cheio de piercing no nariz, não sei o quê. E no final, ele meio que começa a ficar espiritualizado. Mostra que ele veio de um berço cristão. E quando ele percebe que o meteoro vai atingir o mundo mesmo, ele que faz a oração final antes do meteoro cair, ele se mostra um garoto mais equilibrado. Você acha que a fé, ela interfere, por exemplo, o cara que é famoso, o cara que está ganhando muito dinheiro, ou que está no meio do entretenimento, a fé interfere no comportamento, ou você acha que uma coisa não tem nada a ver com a outra? Não, olha, o que eu vejo muito, assim, para mim é fato. Não é que a família é a base para você não se perder em relação aos seus propósitos, né? Quando você tem a formação. E se a pessoa não formou uma família fora da sua própria de pai e mãe, essa família continua sendo, entendeu? E se a pessoa é solteira, a família que ela faz em relação às pessoas que estão ao redor. Porque tudo é um processo de família. Então, a família, né, de questão, esposa, filhos, né, a família no trabalho. Exatamente. O que acontece? Tem uma coisa básica, que é a relação do amor do que você faz e o amor mesmo. Essa é uma prática diária. A fé, que é uma coisa que eu achei bem interessante dentro do processo, que ela, para mim, ela é ponto fundamental junto com o amor. Por quê? Porque a fé tem uma coisa do você acreditar. Você acredita porque o amor, ele é paz, ele é o todo. Não dá para explicar o que é o amor, é uma sensação. A fé eu vejo como aquela coisa da intenção que você tem. É mais um ataque a fé, exatamente, né? Mais indo para frente. Então, você com amor e com fé, fica imbatível. Tem muitos guerreiros ali da antiguidade, dos incas, que iam para guerra, antes de ir para a guerra, eles oravam. E eles falavam assim, que eu vença essa guerra se eu for merecedor. Cara, quando eu ouvi isso, me bateu tão forte. Na crença que eles estão, isso daí é de uma entrega tão grande, porque eu acredito muito na transformação, nas duas formas de transformação. Uma é você enfrentar suas sombras, e quem não consegue enfrentar suas sombras, você se torna devoto. Então, são as formas que você entrega, e são as duas formas de fé, de você acreditar. Porque quando você vai para o inferno, é só você acreditando, porque e vai enfrentando, vai eliminando todas as tuas máscaras que vão caindo. E a outra, de entregar a sua vida e você acreditar, quando você vai devoto, a única oração que você deve fazer é de agradecimento, e não mais de pedido. Excelente, de gratidão. Porque aí não tem mais nada a pedir, porque você porque é iluminado, né? Agora você tá iluminado. Exatamente, vai. Isso daí, por isso que eu falo, a fé junto com o amor, esquece. Você junta os dois, é imbatível. Você tem força para lutar contra essas coisas que é aparecem no caminho. Imbatível, porque assim, você tá caído, você vê, aí você fala assim, cara, todos os pensamentos são assim, fala assim, esse pensamento não é meu. Então tá bom, eu tenho fé, eu tenho amor, deixa eu vibrar, o que eu amo, traz isso aqui, volta, tô na lona, quando vem o amor, e você fala assim, cara, eu acredito em energia e eu vim aqui para vencer. Aí você faz assim, é como se você estivesse ressuscitando. E sabe por que eu te perguntei isso, Luiz? Porque eu vejo
o entretenimento hoje como a maior morfina da humanidade. Isso. Ou seja, o Não Olhe Pra Cima, o filme mostrou isso. Portanto, que esteja passando um filminho bom na TV, o jogo do final de semana, a pessoa fica ali, não importa se o mundo vai explodir. Então, a única coisa que eu, Thiago, hoje vejo que é o acordar para quem está hipnotizado pelo entretenimento é a fé. Que o cara começa a acreditar em outras coisas, o cara começa a se concentrar em outras coisas. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque eu vejo que a humanidade está entorpecida pelo entretenimento. Não estou falando que é ruim. Eu estou dizendo que a gente tomou uma dose a mais. A gente tomou uma dose a mais de estar anestesiado pelo entretenimento. E a fé é uma solução. O que você ia falar, Daniel? Você ia colocar? Não, essa guerra do entretenimento vem de muito tempo. Tem um livro do Mário Vargas Llosa, que é a Civilização do Espetáculo, que ele deixa muito claro que a cultura perdeu para o entretenimento. E ele fala, quando alguém vai no Louvre e tira uma foto com a Mona Lisa, tudo que aquela pessoa quer é divulgar que ele fez aquela viagem. No fundo, o objetivo não é cultura. Não é cultura, é tirar uma onda, é mostrar que está lá, Muito é entreter. bom, né? É porque existe um processo de educação, porque a cultura, a arte e o entretenimento poderia ir por esse processo. O que é arte e cultura? A arte é o enlevo para a sublimação. É para você entrar num processo de sublimação. Então, é para tua alma, para tua energia, para tua essência. Então, quando você vê um quadro abstrato, você fala assim, o que é isso, né? Se você parar, que muita gente não fala assim, o como ver. É simples, é o olhar, é o tal negócio dos sinais. Sabe quando você sentir os sinais da tua intuição? Sim. Que você vê em tudo? Aquele quadro, ele vai dizer aquilo para você no abstrato. Que vai ser diferente para você, para o Thiago, para todos aqui, que é diferente. Mas você tem que tirar aquela mensagem. O que aquela mensagem está dizendo? E aí você vê o que está pulsando no teu interior. Porque a gente está falando desse processo de entretenimento, mas tudo é o como você usa. Então, processo de educação. O problema não é as coisas que acontecem, o telefone, o como você usa o telefone. Entende? Para que você usa? Se é para o teu, Claro. se é pro teu objetivo, teu propósito, isso é ótimo. Agora, se você começa a desviar muito no processo, e aí você vai para outros lá, por exemplo, eu tinha muitos grupos de WhatsApp. E aquilo tomava muito tempo. Teve um dia e seguia muita gente no Instagram. Teve um dia que eu tomei uma decisão muito dura, mas foi muito dura porque eu não gosto de cortar nada, de deixar, porque a minha natureza é essa. Mas, para minha sanidade mental, eu falei, eu tenho que dar um basta nisso. Eu também já fiz isso. Aí eu fiz, foi difícil. Fiz, o que aconteceu? Nada. Por quê? A maioria dos nossos medos são só nossos, né? Não existem de verdade. Não, né? e até a coisa de as pessoas se sentirem ofendidas, eu falei, para a minha sanidade mental, estou saindo desses grupos, não é por nada, porque eu quero ficar menos tempo. Eu quero ter mais tempo para eu poder ler, para eu poder fazer outras coisas, a ficar me entretendo aqui. Porque senão é um entretenimento, aí é o outro, aí você vê, passou o dia. Tem que buscar o equilíbrio, né? Para algumas pessoas, você acha que o entretenimento é como se fosse uma fuga? Para ela não encarar os desafios diários, os problemas? Sempre. Tudo é resistência. Eu gosto de chamar de resistência. O que acontece? Tudo que é resistência, para você, é não subir. Isso daí é você. O problema não é o entretenimento, não são as drogas, não é isso. É o processo, o sistema, não é. A gente tem que mudar o mundo dentro da gente. Querer mudar o mundo fora é uma coisa que você não tem esse controle, esse domínio. Mas a única coisa que você tem é a percepção. Só que quando você faz isso, você começa a perceber. Só que como não é um dado que você fala assim, aí é a fé. Quando você faz isso e acredita, você fala, e aí você vê o resultado 1, resultado 2, resultado 3, você fala, cara, isso daqui funciona. Porque todo sistema criado hoje é o reforço do egoísmo. Então, todo dia é o reforço do egoísmo. A gente calcula, assim, a gente tem um pensamento, o nosso pensamento, desde a Era do Gelo, onde o pensamento começou, até agora, a gente tem pensamentos complexos. Naquele momento, o que aconteceu? Ali, o homem começou a se destacar, sobreviveu. Sobrevivência, adaptou. Só que com os instintos primais. Hoje, a gente está com uma complexidade de pensamento. Com o quê?
com os instintos primais ainda. E utilizando para isso. E todo dia, tudo faz com que você entre para dentro, para o processo de egoísmo. Ó, isso que você está falando é muito interessante. Eu vou dar um parecer teológico, que é a minha área, sobre isso que o Luiz está falando, sobre os instintos primais e não sei o quê. A Bíblia diz que existe uma luta constante, 24 horas por dia, entre nossa carne e o nosso espírito. O que é isso? Os instintos primais, raiva, o impulso, a sexualidade aflorada. Então, existe uma guerra entre isso, os instintos primais, que vamos chamar de carne, ou coisas carnais, e o espírito, que é a nossa essência que nos tranquiliza. Não, rapaz, isso aí vai te prejudicar. Não, sabe, a nossa consciência, claro que para quem acredita no Espírito de Deus, é o Espírito de Deus falando com a nossa mente, não faça isso. E isso é uma guerra que ganha quem for mais alimentado. Então, é claro, os seus olhos, a Bíblia diz que os olhos são a lâmpada do corpo, né? Tudo entra por aqui. Isso. Aquilo que você vê e escuta é o que vai alimentar a carne e o espírito. Bom. É por isso que a gente tem que tomar a decisão o entretenimento é bom, por exemplo, eu gosto, cara, eu amo ir ao teatro, eu adoro cinema. De vez em quando eu vejo uma série na Netflix, não é sempre que eu tenho tempo para parar e ver uma série, mas de vez em quando eu vejo. Só que, cara, isso é uma parte muito pequena da minha vida. É muito pequena. Por quê? Porque, mal ou bem, a gente acha que alimentar a carne é só ver coisa errada, né? É ver filme de gente sendo decapitada, ou ver pornografia, ou ver... Isso é o ápice... É o ápice da maldade. É uma das vertentes. É uma das vertentes, talvez das piores. Mas, na verdade, qualquer coisa que não alimenta seu espírito, está só distraindo sua mente, já está alimentando a carne. Exatamente. Em cima do que você falou, olha só, que isso é apenas uma parte pequena da sua vida. Para quem não tem essa consciência, então o entretenimento ele pode, espiritualizando, pode virar uma distração a ponto de tirar o foco da pessoa, a pessoa não realmente... Com certeza. Você tem que botar limite nas coisas. Por exemplo, todo excesso, o Luiz já deve ter percebido isso, todo excesso aponta para algo que está errado. Aí o cara, sou viciado em série, assisto série todo dia. Tem alguma coisa errada, pô. Então você não trabalha, você não tem família. Eu tenho 4 filhos, pô. Eu tenho um monte de coisa para fazer. Então, eu vou assistir série todo dia. Não é que eu não gosto, é que eu não tenho tempo. Eu tenho outras prioridades. Eu assisto de vez em quando, né? Tem série que te prende mais, aí você fica um tempo ali e tal. Então, eu acho que o entretenimento desproporcional, fora de um limite que você coloca, ele é uma das piores distrações do mundo de hoje. Ou seja, presta atenção, quero reafirmar, né? Eu vou ao teatro, eu amo cinema, eu vou mesmo, só que tem limite para isso. Você não está lá todo dia. Eu não estou lá todo dia, não é toda hora. Entendeu? O próprio filme mostra isso, no momento em que os dois cientistas vão ao programa de televisão pela primeira vez. Antes deles entrarem, eles colocam uma cantora que tinha se separado de um cantor muito famoso. Verdade. Então, eles dão mais tempo pro casal do que pro fim do mundo. E depois mostra a audiência, lembra disso? A audiência do mundo vai subindo 300 vezes mais. Uma fofoca de casal deu 300 vezes mais audiência do que uma notícia de destruição do mundo. Isso quer dizer que o entretenimento supera as coisas mais Mas aí, nesse caso, a gente está falando do lado ruim do entretenimento, e não do lado bom, do lado positivo, né? A gente está falando do efeito negativo do entretenimento de péssima qualidade. Mas aí o que acontece? A gente vai na raiz da relação do reforço do egoísmo. Porque o que acontece? Hoje, o reforço... Quem são as pessoas hoje que são a mitologia, que encara a mitologia? Esse é o processo. O que acontece? Quando você vê esses cantores, eles são um processo que todo mundo quer saber, porque separou, e aí é uma mídia para eles voltar. Assim, tem todo mundo, não vou dar spoiler, quase nenhum. Eu me segurei assim, igual. Vai ser cancelado nas redes. Você viu que eu dei uma freada aqui, que eu quase. Então é o seguinte, é todo um processo para o quê? Para você o crescimento dos followers, para crescimento de não sei o quê. Mas assim, qual o intuito para isso? É para sublimar, para você trazer enlevo para sua alma, para sua essência, para o seu espírito. Essa questão que ainda é difícil para as pessoas entenderem. O que é o quê? Por exemplo, vai lá, Bach, que morreu sem nada. Um gênio. Você bota, isso é ciência, Sebastian Bach. Sebastian Bach, um compositor incrível, clássico. Você bota essa música com plantas, as plantas adoram. Tem determinadas músicas que você bota com as plantas que as plantas murcham.
Quer dizer, as plantas são mais inteligentes do que nós? Talvez. Energeticamente. Forte essa revelação. Para tudo. Seria então o Wesley uma planta? Só uma plantinha, só uma plantinha. Deixa eu ver. Faz aí. Vira uma árvore. Vai assim, olha, aproveita o seu lado artístico. Aqui, mas falando sobre o filme, qual é o ponto que mais ficou pra você na memória do filme Não Olhe Pra Cima? O que mais me chocou eu acho que é a distração, né? Será que ninguém vai prestar atenção no que realmente está acontecendo? Porque, por exemplo, a gente que é comunicador, eu escrevo livros, eu gravo todo dia. Eu quero que as pessoas prestem atenção no que eu estou falando. Isso. E tem gente que me escuta há um ano e comete o mesmo erro que eu fiquei um ano falando. Cuidado com isso, não faz aquilo. A pessoa vai lá e faz. E depois me escreve, Thiago, eu estou te escutando há um ano, há 2 anos, mas eu estava distraído, acabei fazendo tal coisa, acabei com a minha vida, acabei com o meu casamento, acabei com a minha vida financeira, etc, etc. Então, esse lance de as pessoas escutarem, mas não ouvirem, sabe? Tá aqui, tá na cara dela, mas elas não conseguem entender. Jesus, quando ensinava sobre parábolas, ele falava isso, né? Eu ensino em parábolas porque a vocês foram dados os mistérios do reino de Deus. Mas aos outros é para que eles escutem, mas não entendam. Então parece que a gente está igual os outros que escutavam Jesus de longe, que ouviam o que ele estava falando, mas não entendia. Não botava em prática e as coisas não aconteciam. Então o que me chocou nesse filme foi essa distração coletiva. A distração coletiva... Isso é um perigo. É muito grande. E você, Luiz? A manipulação vem disso aí, rapidinho. Sim, A manipulação vem da distração coletiva. Eu só consigo manipular aquilo que está distraído. Quem está focado, eu não consigo. Claro que não. Então alienação, né? Eu preciso provocar uma alienação, cada um vivendo o seu mundinho, para eu poder inventar um problema maior e, te trazer para mim. Então, o conhecimento liberta, mas o foco, que é o contrário da alienação ou da distração, é o que vai te alavancar para o futuro. Né? Vai, Luiz. O que mais ficou para você no filme? Essa é a verdade. A grande lição. Cara, a grande lição é a gente ver essa alienação. Por quê? Porque quem não pensa é pensado. Então, a gente vê, claro, como é que a supressão ela age, estou falando de maneira global. Eu não estou falando agora de maneira individual, global e individual. Sim. Então, a manipulação começou a ficar mais fácil, porque a supressão entende das leis universais, das leis, e eles usam isso de uma maneira assim, descabida num outro sentido. Mas esse não é o problema, esse é o papel da supressão. Qual é o nosso papel? Nosso papel é sair desse processo, porque se eu conheço, eu sei que eu sou, e o que eu quero fazer. Exato. Aí eu começo, entendo esse processo dos instintos, e aí eu elevo o meu processo todos os dias, porque é todos os dias. Você acha que eu acordo e venho fazer... Não, o que acontece? De manhã, tudo que eu quero, que eu preciso ouvir, eu faço o meu momento de contemplação. Eu tenho esse momento comigo mesmo, já de manhã, acordo a primeira coisa, faço isso. Faço uma ginástica rápida, que são chamado 5 Rights, que eu faço um processo para poder ativar, muito simples, porque eu criei uma rotina na minha vida para não entrar, porque quando você entra num processo de sistema, cara, o sistema ele é eficiente, você começa, porque você é impactado com níveis energéticos, pessoas falando, então eu identifico quais são os lugares em que a supressão pode tá movimentando, e eu não entro nessa. Por quê? Porque eu já me preparei de manhã. Por exemplo, aqui eu sei que é fantástico. Então, aqui eu não tenho uma preparação de me fechar, de uma defesa, entender, criar uma defesa. Assim, mas de ter uma observação. Por que sempre eu entro o seguinte? Num dos momentos de contemplação que eu tive, que eu estava num processo de vencimento, que com uma sombra, aí vi a mensagem de uma coisa que eu tinha ainda que estava me pegando. Que eu falei assim, cara, aí resolveu. Eu perguntei. Quando eu perguntei, aí, cara lá em cima falou assim, bichão, é isso daqui. O que era? Luíde, fala para as pessoas que eu tinha ainda alguma coisa enganchada com algumas pessoas que eu queria um retorno, sabe? Aí parece que é uma coisa, Luíde, só fala o seguinte, você está praticando essa relação do amor. Então, para todas as pessoas que você encontra, porque você não tem vergonha de falar isso, e você fala mesmo, eu falo assim, veio isso para mim, eu só quero que você saiba
todos, que vocês saibam, eu só quero isso, que vocês saibam, que esteja na sua memória, que vocês saibam que eu te amo. Eu te amo incondicionalmente. Você não precisa me ligar, você não precisa me ligar, você não precisa. Porque eu só quero que você saiba que eu te amo. Isso mudou muito a chave. Por quê? Você não precisa me ligar, você pode me odiar, pode me amar, é a mesma coisa, tá? É independente. A energia, se é do mal, é isso. Porque essa é a única proteção verdadeira que existe. É você mas esse é um mesmo se exercício. blindar, exatamente. E aí o que acontece? Quando você faz isso, você já começa todos os processos. Só de falar isso, aqui, já começa a aquecer. E a gente entende que a gente está certo quando aquece aqui o peito. Aqueceu o peito, você está certo. Não aqueceu, deu uma murchada, tem uma coisa estranha. Aqueceu o peito, tá certo. Porque não dá para você falar, como é que eu acho isso? Aquece o peito. Aqueceu o peito, aqui ficou aqui, opa, tá aquecendo. Não é o coração disparado, tá? É um aquecimento que dá aqui no peito. Aí você sabe, isso me limpou de todo um processo que eu tinha ainda enganchado na minha vida. E aí, resolvi 300 milhões de coisas. O que acontece? Tudo começou, todas as coisas que tinham isso daí, destrava, e aí começa a encontrar uma coisa. Verdade. Uma coisa. Aí você pede, acho que tudo que a gente faz é com intenção. Então, eu não venho aqui sem intenção. Então, a minha intenção sempre é poder trazer o conhecimento, o pouco conhecimento que eu adquiri, para poder que as pessoas possam ter possam se libertar dos seus processos, entendeu? Possam estar livres. E principalmente esse negócio que você falou, que é muito sério, da alienação e da relação, porque eles não estão pensando, estão sendo pensados. E aí não consegue ter essa identificação. E é uma necessidade, porque isso passa de geração para geração. Você sabe que todo nível, aí eu vou falar, entrando com uma outra coisa, todo nível de trauma, só para poder entender, isso é ciência. Qualquer trauma que uma pessoa receba, fica no DNA 4 gerações. Caramba. 4 gerações. Então, olha a responsabilidade que a gente tem de fazer um processo de cura em relação a esses processos de trauma que as pessoas têm. Os nossos e de todos que vão fazer. Cara, e é engraçado porque você falou 4 gerações e tem um versículo na Bíblia que diz que quando você também faz algo bom para Deus, ele abençoa até a 4ª geração. Jura? Por causa do bem que você fez. Então o contrário também é verdade. Então, isso é porque tem a polaridade. Exatamente. Cara, olha, Deus é o todo, é incognoscível, ninguém vai conhecer, ninguém vai saber. A gente só tem que agradecer. Incognoscível. Palavra nova, aprendi hoje. Só nós aqui, sabe o que eu sou grato? Só de ter consciência. É verdade. Assim, a minha gratidão, por exemplo... ter consciência é ter saído da ignorância, é isso que quer dizer? Não, a primeira coisa é de ter consciência de estar aqui. Agora, ter saído do processo de ignorância, com certeza, mas a primeira coisa... Sabe quando você para e você olha assim, você olha para o céu, você fala assim, cara... incrível as estrelas, você consegue ter um momento de contemplação, porque quando você faz isso, é porque você está conectado. Sim. Quando você não tem isso, é porque você não está conectado. Está no automático. Porque um dia, esse negócio das estrelas, alguns milhões de anos daqui não vai existir mais. Então, outras gerações não vão ter. Então, eu sou grato de ter consciência de estar vendo isso. Entendeu? A gente está num planeta fantástico. Porque você começa a entrar para o processo de ciência, é de enlouquecer. A Terra está a 600 quilômetros por segundo indo em direção a um conglomerado de galáxias. E uma viagem daqui para o Rio. Né? O que significa isso? Né? Quer dizer, a gente tem um movimento do planeta, é muito rápido. O que vai acontecer com esse processo? A gente fica pensando em tantos nossos problemas, pequenos problemas, e tem uma coisa tão magnificante, que é magnífico da criação, que é o universo, todos os processos, os ciclos do Sol. Se o Sol se movimentasse um pouco, a gente não estava aqui. Se a Lua se movimentasse um pouco, se o sistema falhasse, por exemplo, se o seu sistema digestivo falhar, você está ferrado. Isso. Se o sistema solar falhar, você está ferrado. Ou seja, os sistemas precisam continuar funcionando. Então. Né? Porque a gente só leva para o lado ruim de sistema, né? Quando a gente fala de sistema, a gente imagina algo ruim. Mas, na verdade, os sistemas são positivos. Alguns foram levados... Alguns são ruins. Mas você vê como a relação do Criador
Muita gente tem uma teoria do caos. O universo não é caos. Então não é pra gente ser caos. É porque a gente gera o caos. É. Então, tudo que verdade. sabe o que eu aprendi? Uma coisa? A desaprender. Entendeu? Aí quando você desaprende, você volta a aprender o que é certo. E aí você flui. Porque é um fluxo. Que aí nesse processo do fluxo, não tem nem livre-arbítrio. Por quê? Não tem escolha, tem fluxo. Acontece. Porque aí você tem fé, tem amor, tem livre-arbítrio. Você tem alguma escolha pra fazer? Não. Com fé e amor, você não tem outra escolha. Porque você já fez a escolha antes. Pela fé e pelo amor. Gente, é isso aí. É quase 1 hora de conversa aqui com o Luigi Barrichelli. Um forte aplauso ao nosso galã.